Olá, irmãos. Olá, queridos amigos. Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez neste mês para, junto com a juventude, estarmos meditando na palavra do nosso Deus. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, também aos jovens por confiarem mais uma vez a minha pessoa para trazer esta reflexão e também agradecer ao pastor Francisco pela oportunidade, pedir a Deus que esteja abençoando a todos vocês, juventudes da nossa igreja, e a todos os irmãos, independente da faixa etária, e a todos os amigos que estão nos assistindo neste culto. Nós queremos mais uma vez trabalhar o tema e a divisa do mês. O tema, como já foi lido, é: Deus, afasta-me de tudo o que não vem de ti. E a divisa que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E eu ainda quero ler a repetição desse versículo com alguma modificação que o apóstolo Paulo faz nesta mesma carta, primeira aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, o apóstolo escreveu assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Se você puder nesta hora, feche os teus olhos comigo e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, obrigado a Deus por este mês da juventude, obrigado a Deus pelo Senhor ter colocado no coração dos nossos jovens este tema, esta divisa. Obrigado a Deus por todos os jovens e adultos que estão envolvidos, ó Deus, na realização dos cultos e das atividades da igreja ao longo deste mês. Continue abençoando a vida de cada um, a liderança dos jovens também. Abençoe aqueles que estão responsáveis pela edição dos vídeos para colocar no ar, no YouTube. Deus, e abençoe a todos aqueles, ó Pai, que estão assistindo e que assistirão este culto e que assistirão esta mensagem. Que a Tua palavra possa encontrar, ó Deus, um lugar nos corações e que ali ela possa produzir frutos e transformar vidas, transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, pedimos que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Para a glória do Teu nome, oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos amigos, queridos irmãos, queridos jovens, nesta reflexão, e mais especificamente com base no versículo que é a divisa e também na repetição do versículo de 1 Coríntios capítulo 10, 23, apenas o último finalzinho, nós queremos nesta noite, neste culto, através desta mensagem, refletir, sendo norteados por 4 perguntas. Eu vou ler mais uma vez o tema da reflexão, eu vou ler mais uma vez os 2 versículos que eu estou usando como base, e aí então nós iremos entrar diretamente nestas perguntas para que possamos respondê-las através da palavra de Deus e através da sinceridade do nosso coração. Cada um de nós deve responder estas perguntas, que terá como base esses 2 versículos que estarão nos norteando a partir de agora nesta mensagem. Deus, afasta-me de tudo o que não vem de ti. Este foi o tema. A divisa: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6, 12. Ainda 1 Coríntios 10, 23, o apóstolo Paulo escreveu: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Se eu quero pensar, queridos amados irmãos e amigos, em coisas que me aproximam ou que me afastam de Deus, eu devo fazer com base nesses 2 versículos
essas 4 perguntas. E a primeira pergunta, a pergunta de número 1, é a seguinte: o que é lícito para o cristão? Pensando, Deus, afasta-me de tudo que não vem de ti. O que é lícito para o cristão? O versículo fala: todas as coisas me são lícitas. Lícito, se nós procurarmos o significado nos dicionários ou mesmo na internet, nós iremos achar que essa palavra lícita tem o sentido de tudo que é justo ou permitido. Nesse contexto desse versículo ali, se encaixa melhor se nós pensarmos, óbvio também, no que é justo, mas se nós pensarmos no que é permitido. Veja que o sentido da frase ou dessa expressão nesse versículo nem vai mudar se nós lermos assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas convêm. Então, devemos pensar nesse momento que lícito ou lícitas tem o sentido de permitido, de permitidas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas convêm. E será? O que então é lícito para o cristão? Será que de fato todas as coisas me são permitidas? O que é lícito fazer? O que eu, enquanto cristão, posso fazer? Onde eu posso encontrar respostas para descobrir o que me é permitido como cristão, já que em Cristo nós somos livres, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade vos libertará, e Jesus mesmo declarou ser o caminho, a verdade e a vida, ou seja, é Ele que é a verdade que nos liberta e nele nós vivemos a verdadeira liberdade. Mas nesta liberdade a qual o próprio apóstolo Paulo também pregou, o que de fato nos é permitido? O que de fato é lícito ao cristão fazer? Nós devemos pensar com base na palavra de Deus, óbvio. E no Salmo de número 1, o salmista ele vai nos responder escrevendo no Salmo de número 1, do versículo 1 ao 3, eu estarei lendo na versão Nova Almeida Atualizada, dizendo o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no tempo certo, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. O que é lícito a um cristão fazer? Hoje, nesse momento, pelo menos, eu não quero enumerar coisas. Nós vimos no contexto do versículo do capítulo 6, versículo 12, que é a divisa. Na última reflexão que eu ministrei na igreja, o apóstolo Paulo, ele relata ali naquele capítulo algumas questões, algumas atitudes em que o cristão deve se afastar delas, porque senão elas nos afastam de Deus. Algumas práticas, algumas atitudes que não devem ser praticadas por nenhum cristão. Mas aqui no Salmo de número 1, o salmista fala: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então, veja, o que é lícito a um cristão fazer? Pense que você pode ser muito feliz se você não andar no conselho dos ímpios, se você não se deter no caminho dos pecadores, se você não cometer as mesmas práticas pecaminosas que eles, se você não se assentar na roda dos escarnecedores. E daqui a pouco a gente até vai ver um pouco sobre esta questão aí. Então, é lícito para um cristão seguir o conselho dos ímpios, andar segundo o conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, se assentar à roda dos escarnecedores? Óbvio que não, porque certamente, diante dessas situações, diante de pessoas ímpias, diante de pessoas que praticam o pecado, diante de pessoas que são escarnecedoras, automaticamente nós também iremos nos corromper, porque a palavra de Deus nos fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Não quero falar com isso que você vai deixar de
falar com as pessoas, de estar junto dos seus amigos e dos seus familiares que não são cristãos. Não, muito pelo contrário. Você precisa estar ali como luz, como sal da terra, para poder levar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus para essas pessoas também. Mas você precisa saber como se portar como um cristão, porque todas as coisas são lícitas, todas as coisas são permitidas, mas nem todas convêm. Prestem atenção no que Jesus disse e que está registrado em Mateus 18, 8 e 9. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que, tendo os 2, ser lançado no inferno de fogo. Então, queridos, o que é lícito para um cristão fazer? Preste atenção o caminho que você está andando. Preste atenção às coisas que você está fazendo com as suas mãos. Preste atenção para onde o seu olhar está te levando. As palavras de Jesus, elas são claras. Arranque o seu pé, arranque a sua mão, arranque o seu olho, se eles te fazem pecar, se eles te fazem cometer atitudes que não são lícitas diante dos olhos de Deus. E arrancar não é literalmente arrancar, mas se você está percebendo que está caminhando por um caminho que não agrada a Deus, arranque o seu pé deste caminho, procure o caminho, as veredas do Senhor. Se você está percebendo que as coisas que você faz com as suas mãos, que deveriam ser mãos abençoadoras, estão te afastando do Senhor, estão te levando para longe de Deus, arranque as suas mãos dessas coisas, jogue essas coisas fora e comece a usar as suas mãos como instrumentos de bênçãos, como instrumento nas mãos do Senhor para aproximar pessoas de Deus e para aproximar você mesmo de Deus. O que é lícito um cristão fazer? Pense você, se as coisas que você faz diante de Deus, no seu dia a dia, elas são lícitas, elas são permitidas ou não. A segunda pergunta, o que convém o cristão fazer? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, escreveu o apóstolo Paulo. Ou todas as coisas me são permitidas, mas nem todas convêm. A palavra convém, a pergunta aqui que nós estamos fazendo, a segunda pergunta é o que convém ao cristão. Então, é necessário entender o que significa essa palavra convém. Vem de convir. Convir significa ser conveniente, proveitoso, adequado, apropriado. E aqui, como eu fiz no primeiro ponto, eu quero pensar mais na palavra apropriado. O que é apropriado ao cristão ou para o cristão? Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são apropriadas. Há coisas em nossa nação, por exemplo, que são lícitas diante das leis dos homens, que se nós fizermos, não estamos cometendo nenhum crime perante a lei vigente. Mas será que estas coisas convêm ou são apropriadas para um cristão? Por exemplo, fumar um cigarrinho. Alguns acham até charmoso, bonito, colocar aquele negocinho com um foguinho ali, uma brasinha, saindo a fumacinha entre os dedos, levar a boca, puxar, soltar uma fumacinha. Não é crime nenhum. Não há lei no Brasil proibindo o uso do cigarro, né? A não ser para menores de idade, né? E existe até indicações lá na embalagem dos cigarros, né? Mostrando o que o cigarro pode causar na vida da pessoa, mas ainda existe uma multidão de pessoas viciadas em cigarro. Por quê? Porque fumar um cigarro não é crime, é uma droga lícita, assim também como beber uma bebida alcoólica, uma cervejinha, uma cachaçinha, uma caipifruta, né? Um drinkzinho mais suave, uma champanhe. Que pecado que há tomar um cálice de vinho, não é verdade?
não é uma droga proibida. Por isso, consumir o álcool não é cometer um crime diante das leis vigentes no Brasil. Outros exemplos: jogar na loteria, ver filmes pornográficos, usar palavras de baixo calão, aquelas conhecidas, as conhecidas como palavrões, piadas indecorosas. Queridos, o que convém ao cristão? O que é apropriado para o cristão? Essas coisas que eu acabei de falar são coisas que não são proibidas, né? Não se comete nenhum crime perante a lei, as leis da nossa nação, se nós fizermos isso. Mas convém a um cristão, de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, é apropriado para um cristão fazer estas coisas? Primeiro, que elas nos viciam. Segundo, que elas prejudicam o nosso corpo e até o nosso relacionamento com outras pessoas. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo ele escreveu assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O nosso corpo, queridos, é um templo sagrado, santuário de Deus, templo, morada do Espírito Santo. Por isso nós precisamos cuidar dele muito bem. Cuidar muito bem. Por quê? Porque ele é o templo do Senhor. Então, muitas coisas que nós poderíamos fazer e não estaríamos cometendo crime algum, sob a perspectiva da lei que rege a nossa nação, seria conveniente, mas diante das leis de Deus, diante do que a Bíblia ensina, será que é apropriado? Será que convém eu fumar um cigarro, eu beber uma bebida alcoólica, eu jogar na loteria, eu ver filmes ou imagens pornográficas, falar palavrões, ficar fazendo piadinhas indecorosas e às vezes até preconceituosas? O apóstolo Paulo, em escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, ele fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso não quer dizer que nós não podemos brincar uns com os outros. Não, queridos. Mas a nossa palavra, mesmo na brincadeira, tem que ser temperada, porque nós somos cristãos. O apóstolo Paulo, ainda aos Efésios, no capítulo 5, versículos 3 ao 5, ele fala: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Mais uma vez, eu estou utilizando um versículo, um texto que tem um versículo, uma frase que é muito forte, que vale a pena nós refletirmos nas nossas atitudes e condutas, naquilo que nós pensamos que convém e que fazemos porque tem aquela frase: isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, deixa de ser antiquado, deixa de ser antigo. Mas aqui a palavra de Deus, ela é enfática. Pessoas que praticam tais coisas não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Precisamos tomar cuidado com aquilo que nós achamos que é lícito, com aquilo que nós achamos que pode ser permitido, com aquilo que nós achamos que pode ser apropriado, porque todas as coisas, elas são lícitas. Todas as coisas, elas são permitidas, mas nem todas convêm,
nem todas são apropriadas, porque algumas vão trazer sérias consequências para as nossas vidas e se nós não tomarmos cuidado, se nós não firmarmos no Senhor e na sua palavra, elas poderão trazer consequências eternas, nos afastando completamente de Deus. E isso que é triste, porque aqueles que praticam estas coisas, que não são apropriadas para um cristão, diz a palavra de Deus, esses que praticam estas coisas, não têm herança no reino de Cristo e de Deus. E Tiago escreveu o seguinte, no capítulo 3, versículos 10 a 12, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videiras figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Prestemos atenção no que sai da nossa boca, no que nós falamos, as chocarrices, quando nos assentamos à roda dos escarnecedores. Será que nós participamos dos escárnios deles também, das piadinhas de mau gosto que eles contam também? E às vezes falando mal até da Bíblia, do cristão, e nós ali no meio deles. Não pode jorrar de uma mesma fonte água doce e água amarga, água salgada e água doce. Uma videira não pode produzir figos e uma figueira não pode produzir azeitona. É o mesmo que falar numa linguagem mais conhecida nossa, uma laranjeira não vai produzir manga e uma mangueira não vai produzir laranjas, queridos. Precisamos tomar cuidado, porque a nossa fonte, de nós, deve jorrar a água viva que vem do trono de Deus, passa por nós, produz vida e leva a vida para as outras pessoas. A terceira pergunta: o que deve dominar a vida do cristão? Lembra o versículo que é a divisa, o versículo 12 do capítulo 6 de 1 Coríntios, fala: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A segunda parte do versículo: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu faço essa pergunta para mim e faço essa pergunta para você que está assistindo esta reflexão, este culto nesta hora. O que deve dominar a vida do cristão? Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo lhes disse da luta que há entre a nossa natureza humana pecaminosa e a nossa natureza espiritual. E uma dessas duas naturezas, a humana pecaminosa ou a natureza espiritual daquele que já se converteu a Cristo Jesus, vão estar sempre militando, lutando uma com a outra. E o que vai dominar, a natureza que vai dominar, a que vai sobressair, é aquela que eu mais alimento. Se eu faço só coisas carnais, coisas desse mundo, só pratico coisas para o meu bel prazer, para satisfazer a minha carne, a minha vontade, certamente a minha natureza pecaminosa vai estar sempre sobressaindo. Agora, se eu procuro fazer coisas que agradam a Deus, se eu procuro ter comunhão com Deus a cada dia, a cada instante, busco a orientação de Deus, oro, leio a palavra de Deus, estou em comunhão com o corpo de Cristo, certamente a minha natureza espiritual ela vai sobressair. O apóstolo Paulo falou muito bem sobre esta luta. Vamos ver o que ele escreveu aos Gálatas no capítulo 5. Nos versículos 16 e 17, ele escreveu o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. E então o apóstolo lhes apresentou as obras da carne e o fruto do Espírito, que as obras da carne nós encontramos do versículo 19 ao 21, que são: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora
vos prevenir que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vejam, irmãos, mais um versículo em outra carta que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado e orientado pelo Espírito Santo, que ele traz questões que ele aqui classifica como sendo obras da carne, e no final ele fala: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que tem dominado as nossas vidas são as obras da carne? São todas essas questões que eu acabei de falar, que nós não teremos tempo aqui de ver uma por uma? Mas você pode voltar ao texto de Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21 e pensar bem. O que tem dominado a sua vida? O que nós temos deixado dominar as nossas vidas? Que seja não as obras da carne que eu acabei de ler, mas sim o fruto do Espírito. Dos versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo fala: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O apóstolo Paulo encerra o versículo 23. Contra estas coisas, estas características do fruto do Espírito, não há lei. Veja se tem lei que condena quem vive no amor, na alegria, na paz, uma pessoa que é longânima, que tem muita paciência, uma pessoa que é benigna, que é bondosa, uma pessoa que é fiel, uma pessoa que é mansa, uma pessoa que se controla, tem domínio próprio. Que lei pode haver contra essas pessoas? São estas coisas que devem dominar a vida de um cristão. E em Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo ainda falou: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que tem dominado as nossas vidas? O que domina a sua vida? O que domina a minha vida? O que domina os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso coração? O que deve dominar a vida de um cristão? A natureza humana pecaminosa ou a natureza espiritual? Qual a natureza que mais nós temos alimentado? Certamente, a que eu mais alimento, a natural, pecaminosa, ou a espiritual, voltada para Deus, será esta que mostrará o que domina a minha vida. A que eu mais alimento será esta que mostrará o que domina a minha vida. E por último, queridos, a última pergunta: o que edifica a vida cristã? O apóstolo Paulo falou no capítulo 10, versículo 23 de 1 Coríntios. Todas as coisas são lícitas, nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. O que edifica a vida do cristão? Vou ler para responder o que edifica a vida cristã, já que o apóstolo Paulo falou que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Pedro 2, 4 e 5, o apóstolo Pedro falou: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que deve edificar a vida cristã? Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ser o nosso fundamento, a nossa base, o nosso tudo, o nosso alicerce. É nele que nós devemos edificar a nossa vida se nós de fato somos cristãos. E como então que nós podemos edificar a nossa vida em Jesus Cristo? Como que nós podemos conhecê-lo? Através dos seus ensinamentos, através da Bíblia Sagrada, através de uma vida de comunhão, de oração, a cada dia mantendo comunhão com Deus, mantendo comunhão com o corpo de Cristo. Deus, afasta-me de tudo que não vem de ti. Eu quero me afastar dessas coisas? Se eu quero me afastar dessas coisas, eu preciso responder a estas perguntas com sinceridade. O que é lícito para o cristão?
o que convém ao cristão, o que deve dominar a vida do cristão e o que edifica a vida do cristão. Aquilo que nós fazemos e praticamos dia a dia edifica as nossas vidas como cristão e edifica outras vidas que têm contato conosco? Pensemos, queridos, porque há muitas pessoas com rótulo de cristão, com título de cristão, mas que estão vivendo completamente afastadas de Deus. Não adianta só pedir: Deus, afasta-me de tudo que não vem de ti. Muito pelo contrário, Deus quer aproximar as nossas vidas de tudo que vem dele, da presença dele, da sua palavra, das bênçãos dele. E nós é que, na verdade, fazemos coisas que nos afastam dele. Pensemos nisso. Pensemos no que vem de Deus. Eu conheço o que vem de Deus? Sei onde encontrar o que vem de Deus? Ou eu penso que conheço e penso que encontro? Que nós possamos pensar seriamente neste tema, nesta divisa, e levar isso para as nossas vidas. Que, de fato, Deus possa nos ajudar nas nossas dificuldades, para que possamos nos voltar para Ele, assim como Ele se volta para cada um de nós, independente de que nós somos. Ele quer nos salvar, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos edificar, Ele quer dominar o nosso coração, a nossa vida. Ele quer ser aquilo que domina as nossas vidas, o nosso coração, a nossa vontade. Que nós possamos nos colocar na sua mão, nas mãos dele, na mão de Deus, e deixar ele nos guiar, deixar o Espírito Santo nos conduzir, nos guiar e nos livrar de todo o laço do passarinheiro, de todo o laço do inimigo. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta mensagem, obrigado por este culto, obrigado pela vida dos jovens, continue abençoando-os e fortalecendo-os, não só os jovens, mas cada membro da sua igreja, cada amigo que nos assiste também. Muito obrigado por tudo. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.